Quando você lê o título desse vídeo, pode ter ficado meio confuso. Mas calma, você não entendeu errado. Vamos lá. É claro que as políticas do líder nazista, Adolf Hitler, mataram milhões de pessoas. Porém, já se perguntou se ele próprio tirou a vida de alguém? Hoje, eu vou contar um pouco mais desse período sombrio da humanidade e falar sobre o homem que causou terror e caos no mundo inteiro. Mas antes, faz um favor pra gente, beleza? Clica no like e se inscreva no canal. Não se esqueça também de ativar o sininho para saber quando a gente publica alguma coisa por aqui. Meu nome é Maurício Santos e seja muito bem-vindo. Vamos ao vídeo? Muita gente não sabe, mas Adolf Hitler serviu ao exército alemão muito antes de ser o pior ditador de toda a história. Serviu como um simples cabo. Vale lembrar ainda que o futuro Reich nasceu na Áustria e, por isso, conforme especialistas, ocorreu um erro para que seu alistamento fosse aceito pelo exército da Alemanha. No futuro, Hitler viria a dizer que não queria se alistar no exército austríaco, sua terra natal, pelo fato de existir muita miscigenação nas tropas. No entanto, isso pode ser mentira, já que pesquisadores descobriram que o comandante foi considerado inapto para o serviço militar na Áustria, após falhar em um exame físico. Não se sabe se isso aconteceu de propósito ou não. Quando teve início a Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler entrou para o exército alemão. Lá, recebeu o trabalho de ser mensageiro. Pode parecer que se trata de uma função bem segura para tempos de conflito, não é mesmo? Mas não é nada disso. O homem era mensageiro nos campos de batalha. Sua missão era deixar as trincheiras e, literalmente, correr para o lado de destino da mensagem. Isso, é claro, transitando em campo aberto, na mira do inimigo. Em seu registro militar, porém, o futuro Reich não atirou nem matou ninguém durante essas missões. Foi condecorado recebendo 2 vezes a Medalha da Cruz de Ferro e a Medalha dos Feridos. Algo que eu não preciso explicar por quê, não é mesmo? De acordo com os registros, o rapaz foi um bom soldado, principalmente por causa da sua submissão. Vale lembrar que ele já vivia na Alemanha antes de se alistar no exército. Após o final da Primeira Guerra, Hitler voltou para a cidade de Munique, onde morava, sem nenhum tipo de estudo formal ou perspectiva de seguir alguma carreira. Decidiu continuar no exército. Depois de algum tempo, nas Forças Armadas, arranjou o primeiro trabalho político, que tinha um pouco de espionagem. Se tornou um membro de inteligência do Exército, fiscalizando funcionários que estariam colaborando com as forças soviéticas. Os registros apontam que, no curto período em que ficou nesse serviço, Hitler não matou ninguém. Entretanto, muito provavelmente, os frutos do seu trabalho teriam levado alguns agentes à morte. Enquanto esteve no cargo, nosso personagem tinha a função de monitorar partidos políticos, entre eles o DAP, que seria o Partido Alemão dos Trabalhadores. Adolf Hitler também tinha a missão de se infiltrar nesse partido, porém, acabou se filiando a ele por vontade própria. Seus pensamentos eram parecidos com os do partido. Um discurso racista, antissemita e contrário ao comunismo. Se filiou em 1919 e 2 anos depois já era considerado formalmente o líder da agremiação. Isso é uma prova que Hitler, principalmente no momento em que se tornou o líder, não arriscaria e nem precisaria matar ninguém com suas próprias mãos. Bem, menos em uma ocasião em específico, que já eu vou te contar.
Ainda no início de sua jornada no partido, o general promoveu grandes palestras e comícios em cervejarias de Munique. Esses encontros muitas vezes acabavam em tumulto. Primeiro, vale lembrar que o Terceiro Reich foi reconhecido como um homem de grande poder de oratória, o que o levou a enganar muitas pessoas com suas ideias bizarras. Segundo, o contexto em que o ódio aos judeus e a superioridade ariana foram colocados por Hitler já existia e crescia em longa escala. Mesmo assim, havia quem achava que tudo que saía da sua boca era bobagem. E isso levava a brigas generalizadas em alguns comícios. Porém, não foi registrado em nenhum momento que Hitler feriu algum cidadão que resultasse em morte. Existem, no entanto, duas possibilidades que apontam que o ditador possa ter matado alguém com suas próprias mãos. A primeira aconteceu no dia 8 de novembro de 1923, em um evento conhecido como o Golpe da Cerveja. Em resumo, Hitler e os membros do DAP, que mudou o nome para Partido Nazista, tentaram aplicar um golpe de Estado na Alemanha. Invadiram uma reunião política que ocorria em uma grande cervejaria e exigiram que os participantes se juntassem a eles para o que chamaram de Revolução Nacional. Continuando, Hitler e o seu novo pequeno exército ocuparam um importante quartel general da cidade. Porém, uma parte do grupo o abandonou. Eles tentaram marchar até o prédio do Ministério da Guerra, mas a polícia estava preparada. Houve troca de tiros entre as duas forças e mortos e feridos dos dois lados. 16 membros do partido faleceram no local, além de 4 policiais. Não dá para dizer se foi a bala de Adolf Hitler que matou alguém. Só que é fato que ele estava armado e emocionado, como podemos falar. Quando invadiram a reunião política, o ditador alemão levou os líderes que estavam ali para uma sala fechada. Lá, gritava com um revólver em punhos, exigindo apoio. É possível que tenha cometido um assassinato nesse dia, mesmo que os relatos oficiais revelem que a maioria dos companheiros dele fugiu ao som dos tiros. Ele chegou a ser preso pela aventura, ganhando novamente a liberdade pouco mais de um ano depois. O outro caso em que Hitler poderia ter matado alguém envolve algo mais macabro e cruel. Entre 1929 e 1931, quando já era um influente líder político e relativamente conhecido pela população, o homem teve um relacionamento extremamente abusivo com a própria sobrinha, Geli Robo. Em 1925, o futuro líder da Alemanha nazista convidou a mãe da moça, que era sua meia-irmã, para se tornar a sua governanta. Ela aceitou e levou as suas 2 filhas. Angela Robo, mais conhecida como Geli, tinha 17 anos na época. O relacionamento começaria 4 anos depois. Conforme relatos, Hitler, que era muito ciumento e possessivo, chegou a aprisionar a garota em um quarto em várias ocasiões. Geli foi morar com o ditador como namorada quando tinha 21 anos de idade. E há uma teoria de que não foi por opção. Outras informações apontam que a menina foi estuprada por Hitler, o que era bem provável, segundo estudiosos. Em setembro de 1931, Geli, com apenas 23 anos de idade, cometeu suicídio. Essa, pelo menos, foi a versão oficial. Não houve um inquérito para investigar o caso. Nem mesmo uma foto do local foi tirada pelas autoridades. Estranhamente, a jovem se matou com um tiro no peito, o que não é comum em ocorrências de suicídio. Nessa época, Hitler já cortejava a modelo alemã Eva Braun, que viria a ser a sua esposa. Existem outros boatos que
Gellie talvez estaria grávida e que o corpo dela foi encontrado ferido, o nariz quebrado e manchas espalhadas por toda parte. Oficialmente, historiadores dizem que a versão que aponta para Adolf Hitler como autor da execução foi espalhada por jornais sensacionalistas do período que queriam arranhar a imagem do líder nazista, que estava em franca ascensão. Muitos dizem ainda que é impossível saber a verdade sobre o assunto, já que, como eu disse, não existe nem mesmo um relatório oficial a respeito do caso. Fato é que, conforme estatísticas, as políticas desse terrível comandante, que se iniciaram no começo da década de 30, mataram entre 70 e 85 milhões de pessoas. Cerca de 3% de toda a população mundial, naquele momento. Isso sem falar nas mortes em campos de concentração, que dão em torno de 11 milhões. E você? O que acha? Será que o insano ditador teria acertado algum policial durante o golpe da cerveja? Ou ainda, seria o assassino de Gellie Raubal por causa dos próprios interesses? Ou durante toda a sua vida, mentiu e levou os outros a fazerem o seu serviço sujo? Escreve aqui nos comentários a sua opinião. Obrigado por assistir mais um vídeo do canal. A gente se vê em breve. Fique com Deus. Um abraço e até mais.